Entrei no terreiro procurando paz e encontrei tormento. Meus irmãos, hoje eu trago para vocês um testemunho muito forte. Um testemunho que vai falar poderosamente ao seu coração, porque Deus, Ele é poderoso para transformar a vida do ser humano. Testemunho da missionária Lorena Sabino. Assista esse corte comigo e depois assista ao episódio completo lá no canal Crente Podcast. Esse testemunho, irmãos, ele é muito forte. Ela passou por momentos terríveis na sua vida. Seu pai a perseguia, ela perseguia seu pai. Irmãos, uma coisa assim incrível o que Deus fez na vida da missionária Lorena, tá bom? Eu te convido a deixar o teu like nesse vídeo, te convido a se inscrever em nosso canal. Se você não for inscrito, te convido a compartilhar esse vídeo com alguém que precisa assistir esta mensagem. Aqui abaixo você vai encontrar um botão escrito hypar, tá bom? Se você sentir no seu coração, aperta nesse botão e nos ajude a ser mais recomendados pelo YouTube, tá bom? Deixa Deus te usar nessa terra. Se você quer receber os nossos conteúdos em primeira mão, aqui no link, no comentário fixado, você vai encontrar o link do nosso canal no WhatsApp. Lá nós estamos sempre compartilhando as nossas atualizações dos vídeos que nós postamos aqui e também em outras plataformas, tá bom? Assista esse corte comigo e depois assista ao episódio completo no canal Crente Podcast. Deixa aqui nos comentários de que lugar do Brasil ou do mundo você está me assistindo. Eu vou deixar vocês com o vídeo. Fica aqui um forte abraço do PH. Que Deus abençoe. A minha infância, foi uma infância um pouco conturbada, Cresci em meio a um pai que ele tinha uso excessivo de álcool, ele era alcoólatra. A minha mãe depressiva, vamos dizer assim, muita escassez, ao ponto assim de muitas vezes a gente não ter, alimento, não ter roupa, sapatos, para vestir. E a gente morava num local muito, muito simples. A gente morava em uma chácara, a qual ali meus irmãos plantavam, Meu irmão mais velho, ele se encarregou ali de cuidar da gente, vamos dizer assim, Ali financeiramente. Como meu pai era alcoólatra, aquilo que ele ganhava, na maioria das vezes ele gastava com bebida, com os amigos, fazia churrasco, Fazia festa. Naquele dia tinha fartura, mas depois nos outros dias, no resto do mês, faltava muita coisa dentro de casa, ao ponto da gente não ter o básico. Sim. Nem para nossa higiene. E ali, conforme o tempo foi passando, meu pai cada vez mais afundado, no álcool. A gente foi crescendo em meio briga, meus pais brigavam muito. Meu pai e minha mãe brigavam muito. O meu pai também ele era muito agressivo, ele agredia muito, a nós. Principalmente meus irmãos mais velhos, porque como eu sou uma das mais novas, Sim. Sou a penúltima de 6 irmãos, então eu fui quem ainda apanhou menos, porque os meus irmãos mais velhos ainda apanharam mais que eu, vamos dizer assim. E meu pai, ele batia assim de quebrar braço, de machucar, cortar. Ele fazia com que fizesse fila, Todos os filhos tinham que fazer uma fila. E ele batia em cada um com a cinta. Sim. E ali ele ponhava para cheirar. Depois que ele batia, ele fazia cheirar a cinta, a qual ele batia. E se chorasse, apanhava todo mundo de novo. Se um chorasse, todo mundo ia apanhar de novo, Mas porque era a raiva que ele sentia? Na verdade, o meu pai, ele foi muito oprimido. Foi muito usado, Sim, por demônios, sim. Uma pessoa oprimida, Ele sempre foi, assim, muito usado por Satanás, Tinha manifestações demoníacas. E ali, quando isso tudo acontecia, até numa dessas ocasiões, eu não me recordo porque eu era muito pequena, Mas os meus irmãos contam que enquanto ele batia ali muito nos meus irmãos, eu tinha 2 anos nessa época. Enquanto os meus irmãos estavam apanhando, eu fiquei muito apavorada. E ele pegou o facão e deu duas lambadas na minha perna de facão, com 2 anos, E ali, as agressões físicas só aumentavam, Não só física, mas também psicológica. E comigo era algo, assim, pior. Porque, assim, o meu pai, ele não gostava de mim de jeito nenhum.
né? Desde que eu era pequena. Desde que eu era pequena, eu não recordo de nenhuma palavra de amor, de ternura do meu pai. Carinho? Nenhuma. Na verdade, ele me amaldiçoava o tempo todo. Ele dizia que eu devia ter sido um aborto, que a pior coisa na vida dele que aconteceu foi eu ter nascido, que eu tinha vindo do inferno pra perturbar a vida dele, nas costas do demônio, ele ainda falava isso. E ali eu cresci em meio a tudo isso, Sim. né? Até um dia, eu me recordo até hoje, né? Quando eu tinha ali por volta, era 7 anos, né? Que eu tava na primeira série. Com muito esforço, eu consegui R$1, né? Pra fazer uma lembrancinha de Dia dos Pais. Até hoje eu lembro de uma carteirinha. E eu desenhei, né? A gente desenhava de giz naquela carteirinha e depois as professoras encapavam e a gente levava de presente. E eu fiz isso com muito esforço, né? A gente conseguia esse R$1, porque na época R$1 era muito dinheiro. Você lembra, você comprava bala, dava pra comprar muita coisa. R$1. Bala, pão, leite, dava pra comprar muita coisa com R$1. E aí, eu peguei e dei pra ele, né? Cheguei toda feliz, porque pra mim aquilo era um presente caro, né? Sim. E ele sempre me rejeitou muito, né? Falei, acho que ele vai gostar de mim agora, né? Oh, meu E Deus. fui levar pra ele. Ele já tava alcoolizado, né? Demônio, né? Nele. Sim. E ele pegou aquilo e jogou em mim. Pegou aquilo e falou, você acha que eu sou cachorro pra aceitar isso? Ele tinha um ódio de mim, que assim, hoje eu compreendo, né? Que era algo assim, era sobrenatural. Diabólico, era diabólico, né? Ele me odiava. E conforme, né, isso tudo ia acontecendo, e meu pai manifestava muito demônio dentro de casa. Porque ele bebia muito, né? Ele bebia muito. E tinha vezes que ele bebia, a hora que ele chegava, o demônio literalmente baixava nele, né? E ali ele já manifestava demônio, só que naquela época a gente não entendia muito bem o que eu ia era. perguntar agora. Ninguém era evangélico? Não. Da sua família? Falava que era católico, mas nem na igreja ia, né? Mas era assim, ninguém conhecia a palavra de Deus. Religião, assim. Nada. A única coisa que tinha em casa, que era remetida a Deus, era uma Bíblia velha, católica, toda empoeirada, que ficava aberta no Salmo 91. Era isso que tinha. Mas ninguém lia, né? A pessoa que leu fui eu e me converti. Então, mas ninguém leu. E ali era a única coisa. E meu pai manifestava demônios. E a única pessoa que conseguia tirar o demônio do meu pai era minha mãe. Porém, minha mãe também não tinha Deus, não buscava Deus. E ela tinha, assim, conhecimento, assim, que era o demônio que tá assim... Ela sabia que era demônio que tava nele. Sabia. Ela sabia que era demônio que tava nele, né? A gente, por ser criança, a gente não entendia muito bem. Hoje eu sei, né? Mas ela sabia que era demônio. E hoje, né, a gente tendo conhecimento espiritual, eu consigo compreender o que acontecia ali. Sim. Porque aquele demônio que estava no meu pai só obedecia a minha mãe. Porque o demônio que estava na minha mãe era maior do que o que estava nele. Então, no mundo espiritual, há uma hierarquia. E os demônios, né, eles são muito organizados. Não é bagunça, né? Tem hora que eu até falo, né, pra muita gente que se os cristãos fossem organizados como é o Satanás e seus demônios, né, não tinha tanto escândalo hoje, né? Porque eles são muito organizados, não é bagunça. E ali, o demônio que manifestava na minha mãe, no meu pai, perdão, só se sujeitava ao que estava na minha mãe, que era maior do que o que como fosse obedecer. Obedecia, né? literalmente obedecia. O maior. Isso, literalmente obedecia. É igual, assim, não sei se você já teve, né, dessas experiências de você chegar em um local e sentir medo de uma pessoa. Sem a pessoa fazer nada pra você sentir uma coisa ruim na pessoa, né? Na verdade, é o que está sobre a vida daquela pessoa. É o demônio, né? Então, há hierarquias, né? Então, era isso que, basicamente, pra entender, era o que acontecia. E ali, meu pai, por várias vezes, acontecia essas manifestações, né, demoníacas, e a gente ficava apavorado, né? A gente se trancava no quarto, ficava com muito medo. E a gente sabia que toda vez também ia acabar em surra, né? Ia ali em pancadaria, né? E ali a gente cresceu em meio a tudo isso. E em meio a toda essa situação, ainda eu tinha problemas com demônios, vamos dizer assim. Eu tinha visão aberta, né? E até então eu não sabia o que era, eu não sabia. Eu pensava que como eu era muito criança, eu achava assim que eu era perturbada. E ali eu via demônios, eles se manifestavam à noite pra mim. Eu escutava, né, eles falando. Eu ouvia criança chorar a noite inteira, bebê recém-nascido chorar a noite inteira. E eles literalmente me atormentavam. Ele falava na minha mente, o demônio falava. Me dizia que ia me deixar louca. Ele falava assim, eu vou te deixar louca. E mesmo sendo pequena, ele falava assim, eu vou te mandar para um manicômio. Eu nem sabia o que era manicômio. Ele falava assim, eu vou te mandar para um manicômio, você vai ficar louca, eu vou te internar.
E ele falava assim, e eu ficava apavorada. Eu nem contava pra ninguém o que acontecia comigo. Não contava pra porque sua eu ficava mãe com medo nada? de alguém me colocar no manicômio. Literalmente. Ele já fazia isso Sim. pra você não falar pra ninguém. Então, eu ficava apavorada, né? E eu não contava, né? Eu falava assim, não vou contar pra ninguém. E isso, né, tudo acontecendo. E eu fui criando muito ódio do meu pai, né? Eu criei muito ódio do meu pai, da minha mãe também, sentia muito ódio da minha mãe. Pela submissão, sabe, por tudo aquilo que a gente vivia, né? Por aquele cenário. Eu fui crescendo uma pessoa bem revoltada mesmo. O meu pai, numa dessas vezes, ele chegou alcoolizado em casa, como sempre, como de costume. E nesse dia a casa estava toda trancada. Minha mãe não deixou ele entrar, né? Porque sempre ele entrava e começava a bater em todo mundo. E não tinha motivo pra apanhar. Ele chegava bêbado, ele fazia fila e batia. Deus. Não tinha motivo, né? Quando ele chegava, a gente não passava nem perto dele, nem respirava. Porque... Sua mãe não fazia nada? Não fazia nada. Nada? Literalmente nada. Sim. E ali, quando ele chegou, ele foi direto para a área de serviço que ficava nos fundos, que era uma porta que dava acesso lá dentro, mas também tinha uma outra porta que dava acesso ao quintal do fundo. Ele entrou pela porta que estava aberta, porém a outra estava trancada. E ali a gente pensou que ele iria dormir ali, Sim, né? sim. Que ele ia curar, né, a bebedeira dele lá. Porém, quando de repente a gente escuta um barulho muito forte. Fez aquele barulhão, pá, assim, caiu um estrondo, assim, um barulho muito pesado. Eu falei assim, nossa, mas o que tá acontecendo? Aí na hora todo mundo acordou e todo mundo saiu correndo lá pra ver o que tava acontecendo. E quando a gente chegou, o meu pai ele tinha pegado um fio elétrico, Sim. amarrou no teto, no telhado, amarrou no pescoço, subiu no tanque e pulou. E ele tava ali já com o olho saindo pra fora, com a língua, assim, roxa, né? Tava, assim, bem feio já. E dando uns espasmos, sabe? Sim. E eu fiquei parada olhando aquilo. Eu devia ter por volta de uns 8 anos nessa época. E ali minha mãe veio correndo, o meu irmão mais velho, se eu não me engano, segurou os pés dele e ergueu, e levantou. Sim. E a minha mãe, ela enfiou o dedo naquela corda, isso, e puxou, até arrancou o couro do dedo dela de tão apertado que tava. E ali ela puxou, naquilo que ela puxou, ele respirou. Ele voltou, e voltou. Na hora que ele voltou, era pra eu me alegrar. Falar, nossa, ele tá vivo. Né? Nossa, ele tá... Mas não. A hora que ele voltou, eu falei, por que ele não morreu? Meu Deus. Eu falei, por que ele não morreu? Por que ele não conseguiu fazer o que ele... Né? E eu tão pequena já, com 8 anos, eu desejava a morte dele todos os dias. Todos os dias eu desejava a morte dele. Satanás colocou um ódio tão grande no meu coração por ele, assim, que era coisa terrível. Tanto dele por mim, quanto eu por ele. E isso foi crescendo, né? Conforme o tempo foi passando. E... eu, em meio a todo esse sofrimento, vendo demônios me perturbando. Você sabe por que ele quis suicidar, assim, tirar a própria vida dele? Olha... Ele falou? Não, ele não falou. Ele só falou, que até hoje eu me recordo, né, que depois, naquela época, tinha padrinhos, né? Meu padrinho foi lá. Sim. E falou pra ele, por que você tá fazendo isso, Zé? Olha o tanto de filho que você tem. Você tem que cuidar dos seus filhos. Eu não quero saber, ele só tava muito bêbado, né? Eu não quero saber disso não, eu quero morrer logo, né? E ele falava, quero ir pro inferno logo, sim. né? E ele não... É possessão diabólica, ele vivia muito alcoolizado, né? Até que o tempo foi passando, ele teve um derrame também de tanto beber. Ele teve um derrame, ficou dentro de casa, ficou acamado por um tempo. Aí por um tempo ele parou de beber, até que depois que ele se curou, ficou melhor, aí voltou aos poucos, foi voltando a beber de novo. Mas não com a frequência que ele bebia quando a gente era criança, né? Depois que ele se curou, assim, do derrame que ele teve, ele ficou melhor, né? Ele voltou a beber, mas não igual ele bebia antes, né? Antes ele bebia cachaça mesmo, pinga. Bebia muito. Aí ele foi voltando com cerveja, foi voltando assim, sabe? Mas foi voltando. Sim, foi voltando. E nisso eu fui crescendo. E eu com 13 anos, né? Ali muito revoltada. Tentei suicídio por várias vezes, né? Tentava suicídio. Às vezes eu tava andando assim na rua, via um carro passando assim rápido. Eu sentia tanta vontade de pular na frente. Eu ficava desejando que o carro me acertasse, sabe? Eu falava, vai, tomara que ele me acerte. Tomara que, né? Eu andava assim mais pro meio da rua pra ver se vinha um carro, né? Você, sim. Se acontecia isso comigo. E eu tenho alergia de pirona. Eu não posso tomar dipirona, que eu já fui parar no hospital por causa de dipirona. Meu Deus. Aqui em mim é traqueia, não sei se fala, sim, né? Fecha. E eu, numa das tentativas de suicídio, eu tomei um vidro de dipirona inteiro. Meu Deus. Inteiro. Falei, hoje eu vou pôr um fim. E tomei. E nada aconteceu, eu só dormi. Dormi, não aconteceu nada. Só deu umas manchas só na minha pele. Alergia na pele. Mas não aconteceu nada. E eu falei, mas o que tá acontecendo? Eu ponhava na minha cabeça que nem pra me matar eu prestava. Eu sou imprestável mesmo, nem pra me matar eu sirvo, né?
Aí eu peguei e depois disso, até algo assim, tem hora que eu dou risada, eu falo assim, ai, Deus é maravilhoso mesmo, porque por engano, eu acabei tomando depois uma medicação, que eu sempre tenho que estar atenta nas medicações, se não tem dipirona. Eu tomei e fui parar no hospital. Olha Depois, só. né, eu fui falei, porque Deus tinha um plano com mesmo, um propósito. certeza. Quando Deus tem um propósito, né, como diz a palavra, os planos de Deus não podem ser impedidos, Sim. né? E por que você pensava tudo isso? Tava Muito sofrimento. passando dificuldade? Assim, porque Muita você já era dificuldade. adolescente, Sim. 13 anos. Ainda continuou a violência com seu pai? Ou... Na verdade, ficou pior, né? Conforme eu fui crescendo, porque daí eu comecei a beber também. Com 13 anos eu já... Com 13 anos? Com 13 anos eu comecei a beber, eu bebia muito. Escondido? Não, eu bebia pra todo mundo ver que eu tava bebendo. Eu fiquei uma pessoa, assim, muito ruim. Eu se tornei uma pessoa muito ruim. Com 13 anos? Briguenta. Eu era terrível. Eu Com brigava 13 muito na anos? escola com 13 anos. E sua mãe? Não, nada. Na escola eu brigava. Eu batia nas pessoas, eu brigava muito. Eu dava uma de justiceira. Eu queria ser a justiceira. Tipo assim, se tinha alguém ruim, eu ia lá, catava aquela pessoa, batia naquela pessoa. Eu era terrível. Quebrava carro de traficante. Eu era terrível. Terrível. Oh, E o traficante ficava com medo de me falar, porque falava que eu era louca. Mas, na verdade, tudo isso que eu fazia porque eu queria que alguém me matasse. Eu queria que alguém ponhasse um fim em tudo aquilo, sabe? Eu procurava meios de que eu fosse embora logo, né? E ali, eu bebendo, né? Com 13 anos eu já comecei a beber. Também já comecei a trabalhar muito cedo, né? Com 12 anos eu já trabalhava, ganhava meu dinheiro, então eu bebia, né? E ali foi uma das coisas, assim, também que ele vinha bater de frente comigo. O meu pai, né? Ele vinha bater de frente comigo e eu não aceitava, porque eu trabalhava, né? Eu comprava as minhas coisas, então ele não tinha, né? Que opinar em nada. Então ali a gente batia de frente feio. Ele achava ruim porque você fazia tudo isso? Na verdade, de beber ele nem ligava. Ele não gostava de mim mesmo. Ele não gostava. A gente brigava por coisas fúteis. Coisas fúteis. De um tá perto do outro, já começar um xingar o outro. Sabe? Era coisa assim, terrível, demoníaca mesmo. Né? E ali, conforme fui crescendo, eu fui ficando ruim também igual ele. Né? Fui ficando muito ruim, muito ruim. Foi a revolta, né? Revoltada. Eu era muito revoltada. Por tudo muito. que você viveu ali desde pequena. E foi crescendo com um pai violento, né? Sem carinho, sem amor, sim, sem atenção. Literalmente. E isso tudo aí foi se agravando. Foi sim. Né? E ali, em meio a tudo isso daí, né? Os demônios não cessavam, eu vendo. Até uma coisa muito importante, né? Que eu até quero falar aqui. Nós, cristãos, nós, pais cristãos, quem tá me assistindo nesse momento, que tem filho, discipula teu filho nos caminhos do Senhor. Ah, mas meu filho ainda é novo, ele não dá pra aprender ainda do mundo espiritual. Ah, não, mas meu filho não entende ainda. Fala pra ele como acontece o mundo espiritual, fala das coisas de Deus, porque Satanás, ele não espera a criança crescer pra perturbar ela, pra acabar com a mente dela, né? E muitas vezes nós cristãos falhamos. Ah, não, meu filho é muito novo ainda, né? Ai, meu filho não entende. Eu já cuidei de crianças, né? Filho de pessoas de igrejas, né? Missionários, pastores, que não sabia nem quem era Jesus. Meu Deus. Eu conversava com a criança, né? Ia contar a historinha ali e não sabia nada. E eu falava assim, gente, eu sei o que Satanás fez, né? Sim, na minha infância, sim. como ele destruiu. Então, eu sempre falo para as pessoas, né? Que estão ao meu redor, fala de Deus pro teu filho, fala do mundo espiritual pro teu filho, fala da importância, né, do nome de Jesus, de buscar Jesus, de ter ele na tua vida. É porque pensa assim, eu sou crente, né, e meu filho também né? É o erro de muitos. É só levar na igreja tá e tudo acabou, certo. tá tudo certo, E... se não for também, mas ele e acaba não ensinando o caminho qual ele deve andar. Isso. E Satanás não espera a criança crescer pra perturbar ela. Eu era perturbada desde criança. Ele me perturbava desde criança, né? E é um alerta que eu faço. Fala pro teu filho do amor de Cristo, fala do mundo espiritual. Isso, né? O que os pais não ensinam as coisas corretas, o inimigo vai ensinar as coisas dele. E da forma dele. E da forma tentando dele. traumatizar, porque ele sabia que na minha vida havia um chamado de libertação, né? Ele sabia, e desde que eu era criança, eu tinha sonhos repetitivos. Desde que eu era muito pequena, eu me lembro do mesmo sonho. Eu tinha sempre o mesmo sonho, né? Deus me usa muito ali, eu tenho revelações, né? Deus me traz muita revelação profética, né? Nesse dom, né? Dos sonhos. Sim. E ali, o que eu sonhava acontecia. E eu tinha muitos sonhos de eu expulsar um demônio. Mas como que eu ia expulsar? Eu nem sabia o que era isso, eu não conhecia igreja, né? E desde muito pequena, eu sonhava comigo expulsando demônio. E era sempre o mesmo sonho. Era o mesmo ambiente, né? Que eu via ali, né? Um lugar deserto, alguns pés ali de planta, de mato, de bananeira. Uma pessoa no meio ali, sempre uma mulher.
com uma túnica branca encardida, endemoniada. E conforme os anos foi passando, eu chegava mais perto daquela mulher. Era o mesmo sonho, só que era como se eu fosse dando passos. Dando passos. E eu ia estendendo. Aí, conforme os sonhos né? Conforme eu fui crescendo, os sonhos iam acompanhando e ia tendo ali um desenvolvimento maior. E eu ia colocando a mão, eu ia perdendo o medo e eu ia conseguindo chegar perto. Né? Conforme isso fui crescendo, isso tudo foi acontecendo. E eu fui tendo essa revelação, né? Hoje eu entendo que era uma revelação, que Deus, já era o chamado ao qual Deus tinha pra minha vida, que era com libertação. E em meio isso tudo, Satanás sabia, me perturbava o tempo todo. Eu via demônio o tempo todo, sentia muito medo. Ao ponto de chegar a me dar problema de saúde, por segurar muito o xixi, né? Porque à noite eu tinha medo de ir ao banheiro. Sim. Porque eu via demônio todo o tempo. Então eu tinha medo de ir no banheiro e ver, porque eu me sentia tão mal quando via ele, eu tremia, eu tinha muito medo. E eu fechava o olho, abria, me beliscava e ele ainda tava lá, né? Meu Deus. E aí eu prendia muito, né, o xixi e acabou me desenvolvendo até um problema sério de polionefrite, que aí eu vou contar na frente o que aconteceu também, se me lembra, se eu esquecer, porque é lá pro final do meu testemunho o que aconteceu. E nisso, né, voltando pro meu pai, eu e ele ia batendo de frente. A gente ia batendo de frente. Ele pegava a faca pra mim, eu pegava a faca pra ele. Ele corria atrás de mim de faca, eu corria atrás dele de faca. Eu corria atrás de todo mundo de faca. Qualquer coisa eu pegava uma faca também. Eu era, né, terrível. E ali chegou numa parte, quando meu pai, como eu já tava maiorzinha e eu enfrentava ele, eu tava, né, assim, não aceitava mais o que ele fazia, ele começou a pegar o meu irmão menor e bater na minha frente. Falar assim, se você não vir aqui, ele vai continuar apanhando. Eu quero pegar você. Meu Deus. E ele fazia isso quando só quando tava nós três. Porque daí não tinha testemunha, ele falava que eu tava mentindo, que eu tava inventando. Ele falava, isso é mentira dela, ela tá inventando. Ele falava isso, né? E aí, até numa ocasião em si, ele pegou o meu irmão, começou a dar tanto soco. Meu irmão naquela época, ele tinha uns 9 anos. Novinho, meu Deus. Né? E eu maiorzinha já, com uns 13 por aí. Ele pegou esse meu irmão e dava tanto soco, assim, no rosto do meu irmão. Batia, soco mesmo, assim. Trancou ele dentro do banheiro e dava soco. E falava, se você não vir aqui, eu vou continuar socando ele. Eu quero você. Se você não vir aqui, ele vai continuar apanhando no teu lugar. E aí, eu fui. Só que nisso que eu fui, eu consegui enganar ele. Eu peguei, segurei o meu irmão e empurrei ele dentro do banheiro, assim. Empurrei ele com o pé e com a mão, assim, e ele meio que caiu por cima da pia. E eu puxei o meu irmão. Até hoje eu não sei como é que eu consegui fazer aquilo. Eu saí correndo com o meu irmão. Porque, assim, não era uma casa grande. Era um cômodo. E um banheiro. Era um cômodo bem grande, que a gente morava ali, né, em 9 pessoas. Né, com eles, cada 9. E ali, eu puxei e saí pulando por cima da cama, arrastando ele, assim. E ele correndo atrás de mim, pra me pegar. Saí correndo e me escondi na casa do vizinho. Aí eu me escondi dentro da casa do vizinho. Aí, porque assim, ele era bravo com a gente, né? Se vinha homem, se vinha... Quer dizer, ele ia dormir até. E aí... e nisso foi acontecendo essas coisas. Mas ele tava bêbado ou não? Nesse dia, não. Não. Nesse dia ele não tava, porque daí foi depois que já tinha tido derrame. Ele parou daí, né, por um tempo, né, de beber. Só que assim, o nosso relacionamento nunca foi bom. Teve muito ódio, né? Hoje eu sei que, na verdade, foi Satanás, né, Mas eu acho que ele tinha alguma revolta. Com certeza. O pai dele agredia muito ele também, né? O pai dele batia. E tinha muita maldição, né? Muita maldição hereditária. Meu pai, ele foi noivo de uma mulher que era dona, né? De centro, né? E aquela mulher, ele largou daquela mulher pra se casar com a minha mãe, fugiu com a minha mãe. Aí essa mulher falou que ele poderia se casar com outra, mas que ele nunca seria feliz na vida dele. Enquanto ele vivesse, ele nunca seria feliz, né? Aí ela foi trabalho em cima de trabalho, né? Com a vida dele. E em casa ninguém buscava Deus, ninguém queria saber de Deus, né? Não buscava. Ao contrário, todo mundo tinha raiva de crente. Passava um crente, todo mundo, né? Falava mal, né? Aquela coisa, né? Um demônio puro, né? Que era, né? Na nossa vida. E ali o tempo foi passando, fui crescendo, me alcoolizando bastante. E comecei a trabalhar em local. O mesmo caminho do seu pai. O mesmo caminho, eu tava trilhando. A mesma maldição hereditária, né? Mesma maldição hereditária. Pra você ver como os ciclos, né? Eles se repetem. Se ninguém se levanta pra buscar o Senhor, é só destruição, né? Morte. Assim como diz a palavra, né? Satanás, ele veio pra matar, roubar e destruir. E ele faz isso. Mas até que alguém se levante, né? Pra fazer a diferença, pra buscar o Senhor. E tudo isso pode ser quebrado na autoridade, que é o nome de Jesus. E ali, nisso tudo acontecendo...
eu comecei a trabalhar, né, desde cedo trabalhando, muito nova. Eu fui trabalhar em um local e eu conheci ali várias pessoas que mexiam com religiões, né, africanas. E ali aquelas pessoas me falaram, e eu sabiam da minha vida, como que era a minha vida. E essas pessoas começaram a falar assim, pra mim que eu tinha que ir lá na igreja, né, deles, né, igreja, né, deles, que eu tinha que ir lá naquele terreiro, deles, isso, né? Que lá era de Deus, que era coisa boa, né, que ali não tinha coisa errada, que era de Deus, né. Um deles que recebia as entidades lá falou assim pra mim, não, é de Deus, vai lá. E você que não tinha conhecimento Eu não tinha nenhum, né, eu não tinha conhecimento algum. E o único conhecimento que eu tinha em casa era, né, das imagens que tinha na minha casa espalhada para todo lado. E eu fui nesse lugar, buscar abrigo, buscar refúgio. E quando cheguei lá, o que achei foi imagens, né, que eu até então achava que era de Deus. E eu falei assim, é de Deus. Porque o que tinha em casa tinha ali, né? Eu falei assim, é de Deus. E eu fiquei naquele ambiente, comecei a frequentar aquele ambiente, ir por algumas vezes. Eu passava para me consultar com, né, ali as entidades que baixava naquele lugar, eu passava para me consultar com elas. E um dia, até hoje eu me recordo, uma dessas entidades falou assim para mim, olhou para mim e falou assim, eles falam até naquela voz, né, tipo, voz missê, né, fala assim, você tem coração de criança, e riu. Eu não tinha entendido, né? Hoje eu entendo. Sim, eu tava na inocência lá, achando que aquilo era de Deus, né? E ali ele falou isso e passou um tempo, eu continuei. Só que eu ficava tão focada no que estava acontecendo lá na frente que eu não focava no que estava acontecendo ao meu derredor. Sim. Eu ficava vendo, eu ficava impressionada ali com os tambores, com os batuques, né? Que ali, com as pessoas rodando e caindo, né? E manifestando. Eu ficava ali impressionada e eu esquecia de observar. E até que um dia, né? E eu tava tão cansada. Nossa, eu tava tão cansada, não aguentava mais porque eu tava indo lá. E antes disso, né? De eu chegar nessa situação, numa dessas consultas, um desses guias falou assim pra mim que quando as coisas estivessem difíceis pra mim, era pra mim invocar um nome. Que eu tinha um guia que me protegia. Que eu tinha lá, não vale a pena falar o nome, né? Uma entidade lá que ia me proteger, que ele era quem era encarregado disso. Que era ele escreveu o nome no papel, né? A auxiliar estava do lado, não foi nem ele que escreveu, que fica uma pessoa, tipo, traduzindo o que ele está falando do lado, escreveu no papel e deu pra mim. Aí ela falou assim, olha, a hora que as coisas ficarem difíceis, invoca esse nome, chama ele, que ele vai te ajudar. Você vai ver, as coisas vão melhorar na tua vida. E um dos dias, depois de muita briga, muita briga em casa, e eu ter bebido um monte, eu já não aguentava mais tudo aquilo. Eu peguei e chamei aquele nome, eu falei assim, aí eu lembrei, falei, nossa, tem aquele nome lá que diz que vai me ajudar. Aí eu peguei, corri lá onde eu tinha guardado, peguei, sentei na calçada de casa, esperando, né, até o táxi chegar pra eu ir trabalhar. E ali sentei e chorando ali, eu chamei aquele nome. Falei, me ajuda. Falei, eu preciso de ajuda. Na minha inocência. E chamei aquele nome. Na hora que eu chamei, veio 3... Eu acho que aquilo era pomba. Eu não sei se era pomba, que pássaro era aquele preto. Veio na minha direção, 3. E eu tava sentada, assim, no meio-fio. Eles desceram um de cada vez. Eles veio voando alto e desceu. Um parou na minha frente e subiu. O outro desceu, parou na minha frente e subiu. O outro parou na minha frente e subiu. Os 3 fizeram a mesma coisa. Na hora eu assustei, eu fiquei apavorada. Eu senti um negócio horrível na hora. Senti um negócio terrível. Terrível mesmo. Fiquei apavorada. Mas eu pensei, falei, não, agora ele vai me ajudar. Agora vai me ajudar. E o que era ruim ficou ainda pior. Ficou ainda pior. Porque a partir do momento que eu invoquei aquilo, convidei literalmente aquilo pra terminar de destruir o que já estava destruído. As coisas começaram a piorar ainda mais. Começaram a piorar ainda mais pra mim. E ali eu fui assim, que eu não tinha mais esperança, eu não sabia mais o que fazer. E bem naquela mesma época, a minha mãe estava em depressão, tive que sair da escola, tive que parar de estudar, parei de estudar, né? Pra poder ficar em casa com ela, porque ela tentava suicídio também, o tempo todo. E eu tinha que ficar ali cuidando dela. E uma das vezes, eu peguei meu pai praticando zoofilia. E eu peguei, né, ele cometendo o ato de zoofilia. Ele disse mais uma vez que era mentira minha. A minha mãe também pegou, chegou a ver. E ali... Zoofilia? Zoofilia. Meu pai praticava zoofilia. E eu sempre amei animais, porque eu tinha animais também como um refúgio pra mim. Porque, assim, eu nunca tive amor, não tive carinho. Os animais davam, né, carinho, a gente chegava ali, eu ficava, né, encantada. E já foi uma forma de Satanás também me ferir. Com aquilo, tudo que eu tinha um escape, tudo aquilo que me trazia uma forma de alívio, Satanás, ele vinha intervir. Só um momentinho, o que é zoofilia?
é quem faz sexo com animais. É isso que eu pensei aqui. É, quem faz sexo com animais. Zoofilia é pedofilia. É zoofilia. Zoofilia. Isso. É porque é Ah, tá. De animal, isso. E ali, ele, né, praticando esse ato, eu, né, fui uma das pessoas que presenciou. Ele negava, falava que eu estava inventando, que eu estava mentindo, e ninguém acreditava em mim. Ninguém Mas sua mãe acreditava também em mim. pegou. Mas ela pegou. Ela viu viu também. E só que a minha mãe, em vez dela, sei lá, separar do meu pai, fazer algo, ela, também pelos transtornos que ela tinha, né? Ela trancou esse animal, essa cachorra, num lugar bem pequeno mesmo. Não dava nem pra ela andar direito ali. E todo dia ela ia e dava uma martelada na cabeça dessa cachorra. E eu via. Eu chorava muito. Deus. E eu ia levava comida escondido pra ela, porque ela queria que ela morresse. E eu levava comida, eu ponhava água. Ela começou a sentir raiva do animal. Ai, meu Deus. A raiva foi pro animal. Não tinha culpa de nada. Jesus. Não, assim, é isso que dá, né? Uma família sem Deus. Sim, Um lar totalmente desestruturado sem o Senhor. Ruína atrás de ruína, assim como diz a palavra de Deus, um abismo atrai outro abismo. E ali eu vi isso, presenciei, eu não suportava. Aquilo, por muitas vezes, vinha na minha mente, a cena, sabe? E aquilo me perturbava, e cada vez mais eu queria morrer. Se você soltava o cachorro, fazer algo... Não sei, né? Mas não, cada um, você era criança. Nessa época eu já era adolescente, só que a minha mãe também era uma pessoa que não dava pra enfrentar. Não dava. Tem situações que não dá pra você não dava pra enfrentar interferir, colocar a mão, né? A gente pensa assim, nossa, mas se fosse eu... Mas ali na hora, ela tinha uns só transtornos você sabe, ali. né? Minha mãe também tinha, né, demônios nela, né? Então, era muito difícil lidar com a minha mãe. E a gente não... O que ela falava era lei, né? A gente não fazia, né? E eu fui vendo tudo isso. Fui crescendo em meio a tudo isso, cada vez mais revoltada, cada vez mais machucada e cada vez bebendo mais, né? Passava a noite fora, virava a noite fora, bebendo, tentando esquecer. Graças a Deus, para o rigor, eu nunca me droguei, né? Porque eu nunca tive vontade. Nunca tive vontade de drogas, né? Em meio, convivia com pessoas que usavam. Muitas delas usavam escondido, depois que eu fui até descobrir que elas usavam. Mas meu negócio era beber, né? Eu procurava ali na bebida. Aí você contou, né, que você invocou o nome do demônio, né? A situação piorou. Aí, tá. Eu, naquele terreiro, fui, né, foi uma das últimas vezes a qual eu fui. Eu lembro que depois que isso aconteceu, acho que eu fui só mais umas 2 vezes. Sim. Aí eu fui pra ver se conseguia resposta e não consegui. Naquele dia eu acho que eu não consegui nem passar lá com eles. E daí no outro eu voltei. E eu tava assim disposta a botar um fim na minha vida. Ou se eles não me ajudassem, eu ia botar um fim, né? Eu queria literalmente um fim, né? Do que tava acontecendo. E ali eu sentei. E ali, né, que eu tava falando antes, né? Voltei. Que eu tava impressionada. Eu sempre ficava impressionada com o que acontecia, com os batuques, né? Tudo que acontecia, eu ficava vidrada lá na frente. E nesse dia em si, eu comecei a prestar atenção nas laterais, a qual eu nunca tinha prestado atenção antes. Eu via que chegava a pessoa, entrava nas portas de acesso com várias sacolas, com muitas coisas, garrafas de bebida, mas eu nunca tinha prestado atenção no que tava ali, né? E nesse dia em si, eu via que uma moça, ela levantava toda hora e ia num canto. E lá era muito cheio de gente. Muito cheio de gente. Uma quantidade de gente que eu nunca vi dentro de igreja. Era absurdo de sair gente pra fora. Muita gente. Se não chegar cedo, você não arrumava lugar pra sentar. E ali, essa moça levantava e ia lá. E coisa assim, ela não sossegava. Ela levantava, saía, levantava, saía. Eu falei, o que ela tá fazendo? Aí ela me chamou a atenção. E eu comecei a falar assim, eu quero ver o que ela tá fazendo. E aí eu olhei, comecei a prestar atenção no que ela tava fazendo. Eu vi que ela lá no cantinho. E eu me espremi, assim, entre aquelas pessoas que eu tava sentada, assim. E consegui ter visão, ver o que ela tava fazendo. Tinha uma imagem lá na parede de preto velho. E ela acendia o cigarro e colocava lá. Pra aquela estátua, que tem um negocinho de colocar o cigarro. Pra fumar? Isso, ela colocava lá. E nisso que ela colocava, eu olhei, ela acendia na boca dela e colocava lá. E nisso que ela colocou, eu olhei, o cigarro deu uma tragada, fumou do começo até o final, assim, sozinho. Meu Deus. Né? Como a pessoa traga ali até o final. E por isso que ela ia toda hora, levantava, porque ela colocava outro, ela ia colocando outros novos. Ela pegava do maço e colocava. A hora que eu vi aquilo, eu falei, não, isso aqui não é de Deus, não. Falei, como pode uma estátua fumar?
Falei, eu vou embora daqui. Aí eu fiquei com medo. Na hora me deu um medo, assim, me deu um temor. E aí eu peguei e falei assim, meu Deus, isso aqui não é de Deus. Porque como as imagens estavam ali, eram as mesmas que tinha em casa. Eu falei, não, tá tudo certo. Pra mim, tava tudo certo. Nunca tinha buscado Deus, não tinha conhecimento nenhum da palavra. E aí eu falei assim, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Isso aqui não é de Deus. E aí eu ouvi uma voz falar assim pra mim, isso aqui não é meu e nunca foi. E não volta mais aqui. E eu saí. Eu saí apavorada. Sim. Apavorada. E nunca mais voltei daquele lugar. Nunca mais voltei. Aí a minha preocupação, depois que eu saí daquele lugar, eu falei assim, meu Deus, agora eu também tô com um demônio. Falei, já tinha, né? Mas eu tava... eu tava na minha mente, falei assim, nossa, eu peguei daqueles lá. Falei, eu peguei daqueles demônios. Eu falei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Aí eu tinha uma amiga, né? Que ela era evangélica. E ela sempre falava de Deus pra mim. Eu lembrei dela, né? A Angélica, louva a Deus pela vida dela. Tá morando com o pai lá no céu. E desci na casa dela. Corri na casa dela e falei o que tinha acontecido. Falei, Angélica, aconteceu isso aqui. Ela falou assim, menina, você foi no lugar errado. Aquilo lá não é de Deus, não. Aí eu peguei, aquilo lá é macumba. Aí eu falei, mas eu não sabia, eu queria ajuda e tal. Ela falou assim, eu vou levar você para umas irmãs orar. Aí eu falei, então tá bom, leva eu então. Aí ela pegou e falou assim, vou levar. Daí ela passou em casa, pegou, me levou pra umas irmãzinhas lá. Sim. Da igreja dela orar. Aí as irmãs orou lá pra mim, daí eu olhei pra cara da irmã e falei assim, não manifestou nem nada. Sim. Daí eu peguei e falei assim, olhei pra cara das irmãs e falei assim, tá tudo certo agora? Ela falou assim, tá. Eu falei assim, saiu o demônio? Ela falou assim, não, mas não tá com o demônio. Eu falei, então tá bom. Fui embora e nunca mais voltei, porque o meu medo... porque eu não gostava de crente, eu não suportava crente. Eu só fui lá porque eu tava apavorada e ela falou que as irmãzinhas lá iam dar um jeito. Aí eu fui. Aí eu não voltei mais também, né? Não voltei. E nisso, nesse meio tempo, né, eu fui crescendo, né, fui me tornando moça, conheci o meu esposo, que era conhecedor, assim, da palavra, mas não era convertido nem nada. Ele tinha, na verdade, ele também era uma pessoa que tinha raiva de crente, porque, né, ele cresceu ali num tempo, né, da vida dele sobre umas doutrinas de uma igreja em si, né, que não vale a pena falar. Sim. E ele tinha muita raiva, né, daquela igreja em si. Aí generaliza. As pessoas, muitas vezes, quando são decepcionadas com homens ou com a igreja, neutraliza aquela dor em Deus, né? Canaliza em Deus aquela dor, em Jesus. Né? Pensando que, na verdade, foi Jesus o causador daquilo. Mas não foi o homem, né? Não foi Jesus, não foi Deus que causou aquilo, né? Na verdade, foi o homem. E ele tinha, né, essas mágoas nele também. E ali, quando a gente já morava junto, né? Eu já tinha meu menino, né? Meu filho era pequenininho na época. Eu tinha já o meu próprio negócio, né? Tinha o meu próprio negócio, tinha uma marmitaria. Tava tudo indo muito bem, né? Na minha vida. Tava tudo indo muito bem, até que eu tive uma enfermidade. E por muito estresse, muita confusão, né, na família, muita briga. E ali eu fiquei de cama. E eu fiquei num estado que eu não conseguia nem sequer ir no banheiro sozinha. Eu necessitava, meu filho na época, eu acho que ele devia ter uns 4 aninhos. E aí, como meu esposo tinha que trabalhar, e eu só ficava deitada, eu não conseguia erguer a minha cabeça, porque senão eu caía, né? Eu vomitava uma labirintite muito forte, uma crise muito terrível, fora outras coisas também que veio junto. O meu filho, até hoje eu lembro, ele pegava um balde e levava pra mim fazer as minhas necessidades ali. Eu me arrastava, eu arrastava a minha parte assim de baixo, deitada assim, sem erguer a cabeça, até eu tirar ali a parte de baixo do meu corpo fora, até eu conseguir fazer ali minhas necessidades, fazer xixi ali. E aí ele ia e jogava pra mim, lá no banheiro, dava descarga. Meio pequenininho, meu filho é uma bênção, ele desde pequenininho, né, ele é um homenzinho já. E ali o meu esposo, quando chegava, ia me dar banho, né, ele ia cuidar de mim. E nesse meio tempo eu não podia ver celular, eu não conseguia. Aquilo me dava umas dores de cabeça terrível. E eu ficava com muita tontura. Sim. Eu não conseguia ver celular, eu não conseguia ver televisão. Algo que eu era até na época muito viciada, né, em televisão, celular, tudo. Eu não conseguia. A única coisa que me restou foi o que? Ler. Eu não tinha outra alternativa, foi ler. A única coisa que me restou. Você conseguia ler ainda? Ler eu conseguia, porque daí ficava paradinho, não ficava mexendo, não era a tela que ficava trocando, né? E aí eu lembrei que tinha uma Bíblia velha lá em casa, aquela Bíblia que ficava empoeirada. E minha mãe, quando eu fui morar com minha esposa, ela ia jogar fora. E ela falou assim, vou jogar fora essa Bíblia que você não quer. Aí eu peguei, me dá aqui. Levei, porque eu sempre gostei de ler. Eu lia tudo. Sim. Aí eu peguei e falei assim, não, daqui eu vou levar. E levei, né, essa Bíblia.
E fui a primeira pessoa que leu essa Bíblia tão velha. Ela é mais velha que eu, a Bíblia. E fui a primeira pessoa que leu. E ali, a única coisa que eu conseguia fazer era ler. E eu peguei aquela Bíblia e comecei a ler, desde o começo. E aquilo começou a me gerar muito interesse. Muito interesse. E quando eu fui lendo aquela Bíblia, foi caindo muitas escamas dos meus olhos. Muitas escamas ali foram caindo. Eu fui vendo que, na verdade, a minha vida toda tinha sido uma mentira. Tudo que eu achei que era certo estava errado. Hoje eu creio que foi necessário eu começar a leitura bíblica no Antigo Testamento, onde falava ali da idolatria, de imagens. E ali Deus foi falando muito comigo. Foi algo assim extraordinário, porque eu bebia muito ainda. Eu ainda bebia. Você bebia muito? Bebia. Meu esposo também bebia muito. A gente virava dias bebendo. A gente começava a festa literalmente na sexta-feira e parava na segunda de manhã. Virava casa cheia de gente, né? Era bebido o tempo todo e acabava, comprava mais e não tinha fim, literalmente. E ali eu lendo aquela Bíblia, eu li uma passagem que falava assim, eu li uma parte que falava assim: aqueles que me buscam de madrugada me acharão. Aí eu peguei e falei assim, se esse Deus existe, esse Deus que eu tô lendo aqui, que fez tudo isso aqui, ele existe mesmo, eu vou achar ele então na madrugada. Se o Senhor falou, né, eu chamava de Senhor, né, eu falei você, né, até naquela época eu não tinha intimidade com Deus, não conhecia. Na verdade eu tinha até raiva de Deus, porque eu não entendia como dizia, quando as pessoas vinham falar de Deus pra mim, eu ficava muito revoltada, porque eu falava assim, como pode um Deus que, dizendo ser pai, me permitiu passar por tantas coisas, né? Eu canalizei a minha dor nele, né, fiz isso, a minha revolta. E ali, eu comecei a querer investigar mais, né? Falei assim, não, eu vou investigar, se ele existe, eu vou encontrar ele então, vamos ver se ele existe. Porque eu via demônios. Eu falei assim, se ele existe, então eu também vou ter que ver ele, né? Eu vou ter que ver ele, se ele existe. E comecei ali nas madrugadas a ler a Bíblia. Eu levantava na madrugada para ler a Bíblia. E nisso que eu comecei a ler ali essa Bíblia na madrugada, eu sentia, assim, algo diferente em mim. Eu sentia que tinha algo que estava diferente. Só que na mesma hora que eu sentia que algo estava diferente, como se eu tivesse sendo ali desvendado coisas que até então tinha sido enganada. Era como se alguém estivesse contando tudo que até então era segredo. Eu estava descobrindo ali na madrugada. Só que no momento que eu estava ali, lendo a palavra, eu tive as experiências com demônios mais intensificadas. Ele vinha com mais frequência. Quando eu levantava para ler a Bíblia e sentava na mesa, ele começava a correr ao meu derredor. Pá, assim, corria no teto, pulava. Ele vinha com um vulto, assoprava, e eu ficava paralisada, assim. Eu tremia muito, e eu continuava, assim, focada lendo, né? Era como se algo falasse assim, continua. E eu não sabia explicar o que estava acontecendo. Eu cheguei ao ponto de olhar pro meu esposo e falar assim, eu tô ficando louca. Falei, eu tô ficando louca. Até hoje eu lembro, eu peguei uma garrafa de cerveja, bebi, olhei pra ele e falei, eu tô ficando louca, que vai ser chorar. Falei, eu tô ficando louca. Porque no mesmo tempo que eu tava vendo ali a manifestação do demônio, algo que eu já tava acostumada. Mas eu sabia que tinha outra coisa, outra pessoa falando comigo. E eu sentia outra sensação. Além de eu sentir a sensação do terror, da presença dele, que traz um terror horrível, eu sentia algo que me dava segurança, algo que eu não sabia explicar o que era. Que era Deus, né? Era Deus, hoje eu sei. Hoje eu entendo, né? Que era a presença do Espírito Santo. Naquela época eu não tinha sabedoria alguma. E ali, quando eu terminava de ler a Bíblia, eu voltava pra minha cama. A hora que eu voltava até com o olho fechado, assim, que eu não queria ver. Pra não ver. E eu deitava. Teve um dos dias mesmo que ele pisou no meio dos meus pés, assim, que afundou. A cama afundou. Ele deitava nos meus pés. Ele vinha, assim, ele batia de frente comigo. Ele se materializava, falava que ele ia me matar, que ele ia me destruir. Quem eu pensava que eu era pra estar buscando Deus? Quem eu pensava que eu era, né? E ali eu peguei e comecei a ter aquela batalha espiritual. E eu não tava entendendo nada. Achei que eu tava ficando doida. E nisso tudo eu tinha mais vontade. Quanto mais eu lia, mais eu tinha vontade de ler a Bíblia. E aí até meu esposo, na época, ele falou assim pra mim, ai, você não vai virar crente não, né? Eu não quero você crente não. Eu não te conheci crente, eu não quero. Pelo amor de Deus, você não vai virar crente. Porque assim, foi notável a minha mudança. Eu era pessoa que falava muito palavrão. Eu era muito bocuda. E eu parei, fui mudando, assim. E foi algo assim que eu senti que não cabia mais pra mim. Eu fui parando de falar palavrão. E eu fui, assim, parando. Eu gostava muito de escutar música sertaneja, de beber, né, de dançar. E aquilo não tinha alegria mais pra mim. A gente ia pras festas, eu não tinha alegria nenhuma naquelas festas. Pra mim tava horrível. Algo que antes eu amava, eu não via a hora de chegar a sexta-feira pra começar a festar, pra começar a beber. E ali
acabou a graça daquilo. Aquilo não tinha mais graça pra mim. Aí eu falei, ai meu Deus, eu tô virando crente. Falei, meu Deus, eu tô virando crente. Falei, será que eu tô virando crente mesmo? E o meu marido falou assim, olha, eu não quero ser crente, eu não quero ser crente. E eu começava a ter... E aí eu comecei a escutar louvores também. Aí comecei a escutar louvores, eu não conseguia mais escutar as músicas do mundo, comecei a escutar louvor. Comecei a ouvir louvor e... Ai, eu amava. Eu começava a escutar louvor, me viu uma sensação, algo, parecia que tinha algo dentro de mim. Sim. E aí, na hora que eu sentia aquilo, eu ficava assustada. Eu falava, deixa eu parar, que tem alguma coisa estranha acontecendo, né? Que eu tinha medo. Você tudo era muito novo. Medo, e eu não sabia nada do mundo espiritual. Sim. E ali... Conforme tudo isso foi acontecendo, chegou uma hora que eu não conseguia mais achar graça no cigarro, que na época eu tava fumando. Não achava mais graça no cigarro. Eu não conseguia mais achar graça na bebida, nas festas, nas coisas que eu fazia. Eu falei, como é que vida é essa que eu não tô sentindo? Eu só me sinto bem quando eu tô na madrugada lendo aquela Bíblia velha. Ou quando eu tô escutando louvor. Eu falei, tá estranho Jesus. Isso aqui. E eu comecei a acompanhar daí na internet os vídeos do pastor Antônio Júnior. Comecei a ver os vídeos dele. E ali parece que todo vídeo que eu abria era ele me ensinando a fazer algo, né? Sim. E aí Deus foi me direcionando. Aí ele foi explicando quem era Cristo, quem era Deus. E eu fui começando a entender umas coisas a mais. E aí ele falou assim, que quando a gente conhece, né, Deus, Jesus, a gente tem que entregar a vida pra Ele. Ele falou assim, você tem que entregar a tua vida pra Jesus. Aí eu fiquei meio relutante no começo. Falei, entregar a vida pra Jesus, mas daí eu vou virar crente. Eu falei, mas se eu entregar a vida pra Ele, eu acho que eu vou virar crente. E aí, só que eu não tinha alegria mais nada. Eu ia beber, não descia. Não descia, o negócio não descia. Não. Antes, assim, eu bebia muito, muito mesmo. As pessoas que me conhecem, né, até falam, gente, a sua mudança foi assim, é só Deus mesmo na tua vida. Porque você bebia demais, você era muito doida, né, eu era muito intensa, né? Tudo que eu fazia, né? Demais. E de repente... Do nada, a pessoa que tava até ontem quebrando carro de traficante, agora tá aí toda calma, eu numa paz. Eu era briguenta, barraqueira. E comecei a ter ali os frutos do Espírito, né? Comecei a ficar mansa, né? Ficar uma pessoa boa. Mansidão. Aquela mansidão, todo mundo falou, essa pessoa aí tá estranha, aconteceu alguma coisa com ela. E nisso, foi quando eu peguei e fiz uma decisão. Falei assim, não tô sentindo mais alegria. Eu tinha bebido na noite anterior, não consegui beber. Fui tentar, na verdade, beber. Meu esposo não consegui. E meu esposo falava assim, ele olhava pra mim e falava assim, você tá virando crente? Ele falava assim pra mim, você não vai virar crente. Eu falava assim, não, acho que eu vou virar crente e tal. E aí... Sabe nada. Nem eu sabia. Nem eu sei. Nem eu sabia os planos de Deus pra minha vida. E eu peguei, e eu sentia muito vazio. A minha vida toda eu sentia muito vazio. Eu chorava, tinha dias que eu tinha tanta tristeza, que mesmo ali eu já estando casada com meu esposo, ele sempre foi uma pessoa muito boa pra mim. Sim. O meu filho, que era, né, a realização de um sonho, ter o meu filho. E mesmo eu tendo ali, eu não me sentia feliz. Já era empresária, né, tinha minha empresa. E eu não era feliz. Assim, eu só era feliz quando eu tava bebendo e festando. Aí depois eu ficava aquela pessoa... Um vazio, né? Era um vazio. A hora que passava a bebedeira... Acho que é um vazio que todo mundo que não tem Deus tem esse vazio. Esse vazio, né? Pode ter o que for nessa vida, dinheiro, tudo, né? Mas nada ainda preenche. Sente um vazio. Sim. Você para tudo aquilo que você já fez, tá fazendo, termina, e quando você senta ali, você sente aquele vazio. Sim. Que não tem Deus ainda, né? Sim. Porque é só Deus para preencher. Só Ele. Pra acabar, tirar com todo o vazio, curar as feridas, né? Aquela alegria, né? Verdadeira. Aquela alegria. É só Jesus. Só Jesus. Só nele a vida, só nele a libertação. E ali, né, eu não tinha mais alegria em nada. E eu tinha escutado esse vídeo do pastor Antônio Júnior falando que tinha que entregar a vida pra Jesus. Aí eu tava lá escutando louvor, sentindo aquela vontade de chorar e aquela presença, né? Que hoje eu sei que era a presença do Espírito Santo. Eu falei, quer saber? Eu vou entregar minha vida pra Jesus. Hoje eu vou entregar minha vida pra Jesus. Porque eu não tô sentindo alegria em mais nada. Tudo que eu gostava de fazer, eu não gosto mais. Falei, eu vou lá entregar minha vida pra Jesus. Entrei no meu quarto, eu não sabia nem como é que fazia. Fiz igual o pastor falou que tinha que fazer. Sim. Aí eu fui lá no meu quarto, fechei a porta, ajoelhei, e eu tava toda daquele jeito. Short, curto, piercing na língua, piercing no umbigo. Toda virada na breca, barriga de fora. Não tinha igreja onde você tava? Não, eu não ia pra igreja. Eu não mas frequentava. Tinha ali. Não. Igrejas tinha várias, mas eu nunca tinha frequentado uma igreja, né? A única vez que eu, assim, fui perto de alguma coisa de Deus foi quando eu tava com medo lá e fui arrancar com as irmãzinhas, né? E assim, eu fui pro meu quarto e fiz, né, como o pastor falou, e eu abri o meu coração naquele momento. Eu falei assim, olha, o senhor sabe que de tudo que eu já fiz na minha vida, o quanto que eu sou errada. Se o senhor me aceitar, igual o pastor falou lá do vídeo, eu vou entregar minha vida hoje pro Senhor. Se o Senhor quiser,
Eu não falei nem Senhor, né? Na época eu falei você. Eu falei, se você quiser, a minha vida é tua. Faz o que você quiser dela. Mas eu não quero mais sentir esse vazio e eu não quero mais viver dessa forma. Porque tudo que eu gostava agora, eu não tô gostando. E se o Senhor quer, né? Se você, na época eu falei, quer a minha vida, eu tô aqui. A minha vida é tua. E nisso que eu falei isso, eu fui batizada pelo Espírito Santo. Daquele jeito que eu tava. Cheia de piercing, roupa curta, daquela forma. Né? Eu fui como eu estava, né? Depois ele foi já moldando. Diz Deus, né? Venha como está. Eu não sabia o que era batismo no Espírito Santo. Eu não sabia, né? E ali eu comecei a chorar, né? Na hora que aconteceu, desceu algo sobre mim. Muitas pessoas, né? Até nós mulheres sabemos, né? Que é algo que nos marca muito na nossa vida é o nascimento do nosso filho. E eu falo que uma das coisas que mais me marcou na minha vida foi o meu batismo no Espírito Santo. Foi ali como se eu... Como não? Eu sei que eu nasci. Você nasceu. Eu nasci. Aquele dia eu comecei a viver. Que até então eu estava morta. A partir daquele dia eu comecei a viver. E ali eu senti uma presença, assim, extraordinária. E algo desceu sobre mim. Aquilo queimava. E eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar, porque eu tinha muito ódio do meu pai. Eu tinha muito ódio do meu pai, tinha ódio da minha mãe. Eu era muito revoltada, né? Crescendo em meio a tanto abuso, tanta dor, tanto sofrimento. E aí eu comecei a lembrar de tudo que aconteceu. Da raiva que eu tinha do meu pai, do ódio que eu tinha do meu pai, né? De todas as pessoas que passou na minha vida que eu tinha ódio. Eu lembrei de cada uma delas. E eu começava a chorar. E parecia que tudo aquilo que vinha na minha cabeça vinha como um filme. Sim. E eu ia chorando tudo aquilo. Eu chorava de uma forma assim que eu nunca chorei na minha vida, igual eu chorei naquele dia. Eu literalmente me derramei assim de uma forma. E quando eu ia chorando, aquele choro ia curando. Eu sentia que aquilo estava saindo. Que literalmente aquilo estava saindo. E eu comecei a orar, chorar e aquilo saía, até na hora que saiu tudo. Saiu tudo. E eu senti uma paz tão gostosa. Eu senti algo tão gostoso. E eu comecei a falar em línguas. E eu comecei a falar em línguas. Eu nem sabia o que era falar em línguas, eu estava falando em línguas. E ali eu fiquei durante horas falando em línguas. E Deus é tão extraordinário que nesse dia o meu esposo não tinha ido trabalhar. Ele estava em casa. Estava em casa. E eu não sabia o que era batismo no Espírito Santo. Sim. Mas ele sabia. Ele sabia. Porque como assim, por mais que ele não gostasse, né, de crente, da religião, tudo, ele sabia o que acontecia dentro da igreja, né? E ele sabia que os irmãos falavam em mistério e tal. E eu ali comecei a falar em língua. Ele ficou apavorado, assim, ele foi lá no quarto, assim, a única coisa que eu me lembro, ele falando língua. E a hora que ele foi, eu já tava mais cessada, eu já tava mais calma, sentada na cama, ele olhou pra mim, abriu a porta e falou assim, você sabe o que aconteceu com você? Assustado, com o olho desse tamanho. Aí eu olhei pra ele e falei, eu não sei, chorando. Eu falei, mas foi muito bom, eu comecei a chorar mais. E nem dei bola, porque ele falou, deixei ele abrir a porta assim, e saí lá pro fundo da minha casa, onde tem uns pés de fruta. Sim. E naquela época o pé tava com goiabinhas, né? Quando ela tá começando a crescer, eu olhava pra aquele pé. Eu conseguia ver a criação desde a semente. Eu conseguia ver Deus em tudo. Algo que antes eu murmurava muito, né? E é uma das coisas que a gente sabe que, infelizmente, muitas pessoas fazem hoje, é murmurar. E quando a gente murmura, a palavra de Deus diz que junto com a murmuração vem um demônio que chama demolidor. Né? E ele destrói tudo. E eu, além de já ter uma vida destruída, ainda murmurava, né? E a partir daquele dia eu comecei a ver em coisas que pra mim era enfadonha, né? A árvore caía, a folha no chão, eu ia ter que varrer. Eu comecei a ver a beleza de Deus em tudo. Quando a árvore cai folha, eu glorifico a Deus, vou varrer dando risada. Eu falo assim, glória a Deus que tá caindo a flor, porque vai vir novas folhas e vai vir frutos, vai vir flor, né? Hoje eu glorifico a Deus por isso. E comecei a ser grata. A hora que eu saí lá pra fora, eu comecei a ver os pássaros, eu vi aquelas goiabinhas, eu começava a ver Deus em tudo. Desde a semente, eu começava a imaginar a semente brotando, criando aquela... Foi coisa assim, extraordinária. Visão, sim. Né? E a partir dali começou o mover de Deus na minha vida. Tudo aquilo que até um dia foi escassez, que até outrora foi sofrimento, foi dor, se tornou em bálsamo. O Senhor trouxe bálsamo de Gileade sobre a minha vida. Eu não entendia nada do que estava acontecendo, mas eu estava amando. Não foi dentro de uma igreja. Eu comecei a buscar daí mais na leitura bíblica. Aí quanto mais eu lia, mais eu queria ler. Aí eu lia. Se alimentando, sim, né? E o meu professor foi o Espírito Santo. Ele falava, o que eu não entendia, eu falava, o que é isso aqui? Aí ele vinha e falava. Ele soprava, ele falava pra mim o que era. Sim. E eu falava assim, será que isso mesmo? Eu corria no Google ver. E era. Eu falava assim, gente, que coisa linda. Eu falei, meu Deus, eu tô vivendo extraordinário. E eu comecei a falar de Deus. O meu esposo, vendo o que aconteceu comigo, ele viu que
eu era diferente, que não era mais um crente. Ele falou assim, tem algo diferente em você. Né? E ele, né, viu o extraordinário. Através da minha conversão, aconteceu a conversão dele. Não teve. Ele tentou, mas não deu. Também. Ele demorou um pouquinho ainda, resistiu no começo. Eu levava ele pra igreja bêbado. Mas levava. Eu não falava nada. Eu falei assim, só chupa uma balinha, chupa um house aí. Mas levava, até ele se converter. E ali Deus foi fazendo, eu comecei muito cedo, com coisa assim, de 1 ano de convertido, eu já tava pregando. E eu não queria. Eu corria, eu falava, não quero. Aí Deus levantava pessoas, Deus falava comigo de uma forma tão extraordinária, através de papéis, eu encontrava bilhetes, assim, o que eu tinha falado com Deus era a resposta. E eu falava assim, eu não quero. Aí Deus colocava pessoas no meu caminho pra falar assim, Deus quer que você abra a boca. Ele te levantou, Ele te chama, você é escolhida. Eu falava, meu Deus, que conversa é essa? Eu quero estar com o Senhor, mas eu não quero estar lá em cima de altar pregando, não. E foi quando daí eu comecei a orar para algumas pessoas, e eu não tinha chegado ainda no Novo Testamento. Eu ainda estava lendo. Assim, eu pregava, que eu falo assim, não em igrejas, né? Eu pregava o evangelho, né? Para as pessoas entenderem também que quando eu falo assim, pregar, não era pregar em igrejas, eu pregava, fazia o ID, né? Sim. Sem saber, eu já estava fazendo o ID do Senhor. E ali eu começava a falar, enquanto eu orava pelas pessoas, versículos que eu nunca tinha lido. Eu falava versículos bíblicos que eu não tinha lido, através do Espírito Santo, através da revelação do Espírito Santo. Né? Porque no começo eu jejuava muito. Eu fiz a minha autolibertação. Né? A minha autolibertação foi na minha casa também. Foi na minha casa. Em oração, o Senhor falou que tinha muita coisa que tinha que ser quebrada na minha vida, antes de eu começar, né, fazer esse ID e tudo. Logo após eu ser batizada, Deus começou a me dar revelações de sonho. Né, que havia muitas maldições que tinham que ser quebradas, tanto hereditária quanto em outras áreas, né? Coisas que eu mesma havia consagrado também com palavras, né? Levantado altares para demônio ali na minha vida, mesmo no tempo da ignorância, né? E Satanás não tem dessa, que a gente tá na ignorância, não. Ele pega e trabalha em cima daquilo, né? Por isso que a gente tem que vigiar muito nas palavras, né? No que a gente fala. A palavra tem poder, tem né? poder, sobre muito a sua poder. vida e na vida de outras pessoas. De outras pessoas, também. Né? A gente sabe, né? A palavra, ela está na 4ª dimensão. Sim. Ela é espiritual. Deus, ele formou tudo através, né, da palavra rema. Ele lançava a palavra ali, né, e formava. Então, havia muitas coisas que tinham que ser quebradas da minha vida. E ali dentro do meu quarto houve a minha libertação. A minha libertação, eu comecei a sentir que tinha algo montado. Deus mandou, né, jejuar, eu jejuava com muita frequência. E ali Deus falando, né, comigo através dos sonhos. E até um dia que Deus falou assim, entra no teu quarto e vamos orar. E eu entrei, ajoelhei, e ali eu fiquei por horas orando. E ali eu senti que um demônio subiu no meu cangote. Literalmente, ele montou das minhas costas. E ele queria me derrubar. Ele queria me derrubar no chão. Meu Deus. E eu comecei a sentir um sono, um cansaço, que eu falava assim, eu não vou conseguir. Aí eu ouvi o Espírito Santo falar assim, você vai vencer. Continua, ora. E aí eu ficava, Senhor, me liberta, Senhor, sem força. E ali eu fiquei naquela peleja durante horas, e até ser totalmente liberta. Eu balangava, assim, igual um coqueiro. Sabe quando dá o vento? Eu balangava. Mas não cai. De um lado não caía. Que não, Deus estava ali comigo. O Espírito Santo ministrando. Sim. Acredito que naquela hora ali tinha os anjos do Senhor ministradores ali ao meu redor, né? Não permitindo que ele fizesse coisa pior comigo. E ali houve a minha libertação. Ali eu fui liberta. A partir daquele dia, Deus testificou a minha libertação. Glória através de revelação. E usando outras pessoas. As pessoas vinham e entregavam as coisas pra mim, né? As pessoas vinham e entregavam. E ali, depois, né, de que esse batismo aconteceu, foi quando eu comecei... essa libertação, aconteceu, eu comecei a pregar, né, falar do amor de Deus para as pessoas. Comecei a falar do amor de Deus, e ali eu falava, né, versículos que eu não conhecia. Aí quanto mais isso acontecia, mais o meu esposo ficava assustado. Ele falava assim, eu sei que você não leu isso, eu sei que você não conhece isso que você falou. Ele sabia, porque ele conhecia mais do que eu. Né, que ele tinha ouvido. Sim. E ele falou assim, eu sei que você nunca leu isso, eu sei que você não conhece isso, como pode estar acontecendo com você? Eu falei, eu também não sei. Eu também não sei. E Deus sempre falava que ele tinha algo muito grande na minha vida. E ali, aquele chamado de libertação, os sonhos que eu tinha desde criança, que eu me vi expulsando os demônios, eles começaram a se intensificar mais. E eu ia, naquelas revelações que Deus me trazia através dos sonhos, eu ia intensificando. Era como Deus me mostrava o que ele ia fazer pra mim, pra que ele tinha me chamado. E ele sempre exigiu muito de mim, santificação. E eu ficava até revoltada no começo, porque eu vi o povo que era crente, e eu falava assim, mas esse povo não faz isso que eu tô fazendo. Eu não podia assistir TV, eu falei assim, mas eu não posso isso, não posso aquilo. Né? Assim, na verdade, não é que eu não podia assistir TV, Deus me tirou algumas coisas que me prendiam, que eu era viciada, né?
E eu falei assim, eu não posso isso, eu não posso aquilo. E esse povo tudo faz, porque eu não posso. Até um dia que Deus falou assim, você não é todo mundo. Eu falei, ai meu Deus. Eu falei, então tá. E ali eu continuei. E as pessoas, daí eu me santificando muito, buscando o Senhor, eu não ia atrás, né, de expulsar demônio. As pessoas iam até na minha casa e endemoniavam. Manifestava demônio ali na minha casa. Aí foi quando eu comecei a exercer, né, o ministério ali de libertação. E eu comecei a aprender ali na prática. Onde eu ia, havia manifestação. E ali começava, né, aquela guerra travada. Tudo que eu corria, a vida inteira, que era dos demônios. Eu falei assim, agora eu tenho que enfrentar. Verdade. Tudo que eu corria a vida todinha, agora eu tenho que enfrentar. Mas ali, né, eu compreendi, né, que na verdade tudo aquilo que aconteceu com meu pai, tudo aquilo que aconteceu na minha vida, na verdade já era Satanás fazendo com que não se cumprisse os planos do Senhor na minha vida, que eu fosse uma pessoa revoltada, que eu não buscasse o Senhor, né, que eu trilhasse o mesmo caminho que o seu pai o mesmo caminho, né, e ali ele deu, né, na verdade foi a pior coisa que ele fez, porque ali, quando eu me converti, eu comecei a orar muito pelo meu pai, eu comecei a orar muito, aquilo que um dia foi dor se tornou em compaixão, misericórdia, e eu sabia que ele necessitava de Deus, porque se ele morresse da maneira que ele estava, ele ia direto pro inferno. E eu comecei a orar pela vida dele, eu orava muito por ele. E pela conversão dele, de toda a minha família, da minha mãe. E até, conforme o tempo foi passando, eu comecei a pregar o evangelho, né? Depois de um tempo, comecei a pregar o evangelho. A minha mãe foi para Cristo, minha mãe se converteu. Um dos meus converteram, né? A família aos poucos tá indo, né? Para os caminhos do Senhor. E o meu pai, eu falava assim, eu me sentia muito indigna, porque no começo da minha conversão, eu fui fazendo tudo que a Bíblia me ensinava, que eu tinha que perdoar. Eu fui até minha mãe, conversei com ela, falei, olha, né, me perdoa se eu te fiz algo, eu te perdoo, né. No começo ela tava até assim, irresistível ali no começo, mas depois ela viu que eu tinha Deus na minha vida, até ela duvidou, né, desse negócio de ela falou assim, a Lorena, crente? Isso aí não dura nada, né, isso aí é farra. Mas aí e eu falava assim, e Deus sempre me ordenando, né, a ministrar a palavra, a pregar, já literalmente daí pregar. E eu falava, Senhor, mas como que eu vou falar do teu amor? Como que eu vou pregar a tua palavra sendo que eu tô em dívida com o Senhor? Sendo que eu não fui conversar com meu pai ainda e liberar perdão pra ele. Mas eu não tinha ido, não era porque eu não queria. Eu queria muito, mas é porque Deus não me autorizava. Tinha um preparo. Sim. Até então eu não tinha entendido. Mas toda vez que eu falava assim, eu vou lá, eu vou conversar com ele, eu vou falar de Jesus pra ele. Aí Deus não me permitia. Ele falava, não era o tempo. Até que um dia ele falou assim pra mim, eu vou preparar, filha, pra você ir. Isso. E porque assim, eu acredito que se eu fosse falar com meu pai, sem que tivesse sido da forma que foi, ele teria me agredido, ele teria feito alguma coisa comigo. Então Deus sabia, né? Deus sabe, né? Trabalhar, Deus sabia ali como é que devia ser trabalhado na vida dele. E o que aconteceu? Deus falou pra mim que ele ia fechar a boca do meu pai, pra ele ouvir a palavra através da minha vida. Ele falou assim, eu vou fechar a boca dele. E ele vai ter que ouvir você falar da minha palavra. E eu ficava tentando imaginar de que forma que Deus ia fechar. Eu falei assim, acho que ele vai ter outro derrame, né? Porque ele já tinha tido outro derrame, né? Sim, aí não vai fala embolado. Não, ele até falou, mas falava muito embolado. Isso, então ele não ia conseguir bater boca comigo, né? Aí eu pensava isso, acho que ele vai ter outro derrame, né? Eu fiquei pensando isso. Aí depois Deus começou a me trazer revelações, que Deus ia levar ele. Que Deus ia literalmente levar. E ali, até que um dia, ele caiu enfermo. Ele quase morreu. Na hora ali que na casa, ele tava morando, né, na casa da mãe dele, que meus pais se separaram, depois de uma época eles se separaram, cada um foi pra um canto, ele foi morar com a mãe dele, que ainda é viva, minha avó. E ele caiu lá, ninguém ao certo sabia o que era. Falaram que era pneumonia, depois falou que foi ataque cardíaco, uma série de coisas. E foi do dia pra noite. E no hospital, na hora que ele foi lá, minha cunhada tava com ele. A minha cunhada que já tinha se convertido tava lá com ele. Eu falei, Deus mostrou que ele vai morrer, né? Que ele vai falecer. Então eu vou fazer o apelo por telefone, porque vai que não dá tempo, né? Eu tentando dar meu jeito, achando, né? Né? Mas Deus, ele tem o tempo certo, os planos, os propósitos dele são maiores e melhores, né? Como diz a palavra. Sim. E ali, eu falei pra minha cunhada, falei assim, põe o telefone no ouvido dele, que eu vou falar com ele. Aí ela colocou. E eu falei pra ele que eu perdoava de tudo que ele tinha feito, que eu pedia perdão por tudo que eu tinha feito pra ele também. E eu falei de Jesus, e se ele aceitava Jesus como o único suficiente Salvador. E a minha cunhada falou que logo em seguida que ele escutou esse áudio, ele teve um infarto. Ele ficou 40 minutos morto. Aí eles reanimou ele. Ali, na verdade, já era tentativa de Satanás de ceifar ele sem salvação. E havia um processo de arrependimento, era necessário ele se arrepender de tudo que ele fez. Ele plantou, então ele tinha que colher, né? É lei da semeadura, é bíblico, né? E as leis do Senhor nos revoga. E ali, ele ficou durante 2 meses na UTI.
entubado pela boca. Deus falou que ia fazer ele ficar calado. E ele ficou lúcido. Literalmente lúcido, acordado. Sim. Ele sabia o que estava acontecendo, reconhecia todo mundo, só não conseguia falar porque ele estava entubado pela boca. E ali, todas as quintas-feiras, eu ia visitá-lo e ministrar a palavra para ele. E eu falava assim, Senhor, mas como que eu vou lá, meu Deus? E Deus falava assim, vai, filho, que eu vou te dar a palavra. E eu ia todos os dias lá. E aquilo foi um processo de perdão, não só para ele, mas também para mim. Foi algo que era necessário. Sim. Aquele processo foi necessário para que ele se arrependesse de toda a maldade que ele fez, né? Permitindo Satanás usar a vida dele. E foi necessário para que eu também liberasse genuinamente o perdão. Como eu falo assim, genuinamente, não é que eu não tinha perdoado, mas vinha lances, ataques. Satanás, ele atacava a minha mente, ele usava de ataque na minha mente, de tudo aquilo que eu tinha visto. Ainda eu, às vezes, canalizava ainda ali a culpa do meu pai, falando, nossa, como que ele pode ter se deixado de ter sido tão usado? Então foi necessário eu ver ele daquela forma, para Deus falar assim, na verdade foi Satanás que usou a vida dele, porque a nossa luta, ela não é contra a carne nem contra o sangue, são contra principados e potestades, eles não brincam, né, de ser demônios, enquanto muitos cristãos estão brincando de ser, eu não falo nem cristão, né, muito crente aí, porque crente até Satanás brinca, né, com o evangelho, escarnece o evangelho, Satanás está encefando, né, Satanás está fazendo o que quer, pintando e bordando. Então, ele é eficaz naquilo que ele faz. Então, ali foi quando eu comecei a falar do evangelho, do amor de Cristo pro meu pai, e ele aceitou Jesus naquele leito de hospital. Através da minha vida, assim como Deus falou. Um dia Deus me falou que através da minha vida ia vir a salvação do meu pai. E eu, até então, eu não compreendia, né? E ali foi aquele processo. Meu pai se arrependeu e logo em seguida que ele aceitou Jesus, o Senhor o recolheu.